Olá, meu nome é Miguel. Eu nasci em uma cidade do interior do Piauí. Hoje em dia, eu moro na Bahia, mas nunca esqueci da minha cidade. Hoje eu já tô para lá dos meus 60 anos, mas quando tudo aconteceu, eu tinha uns 10 anos, lá na década de 70. Naquela época, as coisas eram bem diferentes de hoje em dia. A criançada saía mais de casa, sabe? Longe desse tal de celular. Hoje, olhando para trás, penso nas coisas que vivi lá, nas boas lembranças e, lógico, naquele acontecimento que me deixava acabrunhado até hoje. Bom, eu, na época, não vivia no luxo. Hoje em dia, tenho uma vida bem de boa, com um emprego que paga bem, mas na época, a gente vivia do salário do meu pai, como peão de fazenda. O velho trabalhava que só, saía bem cedo e só chegava tarde, morto de cansado. Minha mãe cuidava da casa e dos filhos. Eu e meus irmãos vivíamos de correr soltos no mato. Quando tudo aconteceu, estava rolando um arraial aqui na cidade. Quase todo mês tinha. Era um jeito de dar uma movimentada nas coisas. Acontecia sempre lá na praça da nossa igreja e sempre juntava uma rapa de gente que ia comer e distrair um pouco a cabeça das coisas. Quando tinha praça, ficava que era só luz e barraca, cheio de gente e comida gostosa. Tinha sempre umas barracas com tacacá, vatapá e bolo de macaxeira. Só de lembrar já dá água na boca. Quando a missa acabou, e enquanto os adultos ficavam de prosa e comendo na praça, nós, a criançada, nos juntamos para brincar. Sempre acabava mais ou menos tarde. Ainda tinha um solzinho para aproveitar. Normalmente, a gente soltava a raiar mesmo, mas para não sujar a roupa e não arrumar encrenca com a mãe. Mas, quando a noite foi chegando, nós resolvemos brincar de esconde-esconde. Estava bem difícil de enxergar, então estava perfeito para isso. Do lado da igreja tinha um pasto, que era até que grande, com árvore e tudo mais. Nós decidimos ir para lá. Eu era curioso demais na época, um endiabrado mesmo. Queria me mostrar para todo mundo. Por isso, eu decidi que ia me esconder mais longe, para deixar o povo com cara de bobo. Lá no fundo tinha um pezão de andiroba, grande e cheia de galhos e folhas. Decidi que iria me esconder lá. Ninguém ia me ver e eu ia ver todo mundo. Quando começaram a contar, eu fui correndo igual doido para lá. Subi ligeiro igual um macaco e fiquei em um dos galhos do meio da árvore, só esperando. Fiquei lá um tempo. Vi o pessoal sendo pego, outros batendo salve, e eu lá, moscado nos galhos. Foi aí que, de repente, eu ouvi um barulho esquisito, lá no alto das árvores, nas folhas. Dei trela não, achei que fosse só o vento mesmo. Mas daí, a coisa continuou que continuou. Fiquei até meio cabreiro. Olhei para cima e vi, embrenhado nas folhas, que claramente tinha alguma coisa lá. Fiquei bravo demais com isso. Pensei que talvez alguém tivesse me passado uma rasteira e tinha tido a mesma ideia que eu, de se esconder na árvore. Daí, eu tentei chamar baixinho, para ver quem era. Só que nem se mexeu. Chamei de novo e nada. Fiquei bicudo com isso. Então, quebrei um galhozinho que estava do meu lado e taquei lá em cima, para ver se a pessoa tomava tino. Se não fosse gente, talvez fosse um bicho pequeno. Eu era acostumado com bicho do mato, aí não teria que me meter medo. Só que, quando se mexeu, eu percebi que não era nada do que eu estava pensando. Quando o galho bateu naquilo, as folhas começaram a se mexer muito, muito mesmo. Não podia ser gente, e claramente não era um bicho pequeno. Fiquei forçando um pouco as vistas e o que eu vi não consigo entender até hoje.
Enquanto eu estava panguando, lá de onde eu vi os galhos se mexendo, saiu do nada um lagarto enorme, grande mesmo, maior que um sujeito adulto e bem maior do que eu. Quase caí do galho de tanto susto que levei. Era um bicho feio que só, com 3 chifres na cabeça e um tipo de pedrinha vermelha bem no meio da testa. Eu fiquei de boca aberta com aquilo, que ficava me olhando bem fundo. Ele estava um pouco acima de mim e, para piorar, deu um rompante para frente, dando vista que ia pular em cima de mim. Na hora, meu amigo, eu me desequilibrei dos galhos e caí no chão igual um saco de batata. Torci até o meu tornozelo. Saí correndo todo manco, capenga, do jeito que dava mesmo, chorando demais. O restante da molecada ouviu o barulho de eu caindo no chão e o meu choro, então vieram correndo para ver o que tinha acontecido. Todo mundo parou de brincar e ficaram me olhando. Tentei explicar, chorando, mas devia estar com cara de doido, porque ninguém entendeu nada. Quando finalmente consegui contar tudo e eles atinaram, começaram a dizer que eu estava mentindo, querendo fazer troça da cara deles. Só que eu insisti e insisti, e eles, vendo que eu estava meio desesperado, foram lá comigo, para ver se era verdade mesmo. Chegando lá na andiroba, estava tudo em silêncio. Eles tomaram a frente e foram dar uma olhada. As folhas estavam balançando ainda, e algumas tinham até despencado para o chão. E algumas lá em cima, onde eu tinha visto o bicho, estavam amassadas. Nem preciso dizer que mangaram demais de mim. Ninguém acreditou. Ficaram dizendo que era tudo imaginação, coisa da minha cabeça. Até os meus irmãos, que foram atrás de mim quando fiquei muito bravo com isso, e fui para a praça achar os meus pais. Quando eu vi eles, minha mãe quase me desceu a lambada ali mesmo, na frente de todo mundo, quando viu o estado das minhas roupas. Eu estava todo sujo e imundo e muito arranhado. Nem tinha visto na hora. Mas, quando comecei a chorar e ela viu que eu estava com machucado sério, fez meu pai me pegar no colo e fomos todos para casa. Lá, eu contei para eles o que tinha acontecido. Falei da árvore, do lagarto e de tudo. Eles ficaram meio ressabiados. Acho que até concordaram com meus irmãos no início, mas não disseram nada. Viram que eu não estava com mentirinha de criança. Minha mãe cuidou de mim naquele dia para o meu tornozelo sarar. Depois daquela noite, eu nem mesmo cheguei perto daquela andiroba de novo. Fiquei dias sem chegar para fora de casa. Estava com medo demais de topar com aquilo de novo. Meus amigos ficaram tirando sarro da minha casa, mas eu nunca fui frouxo e nunca vou negar isso. O que eu vi, eu vi. Bom, esse foi o meu relato, pessoal. Espero que tenham gostado e uma boa noite a todos. Olá, meu nome é Marcelo e moro no estado de Minas Gerais, em uma cidadezinha do interior, no Triângulo Mineiro. Aqui é bem perto do estado de Goiás e quase todos trabalhamos com a roça. Plantamos, cuidamos de bicho, desse tipo de coisa. O agro é bem desenvolvido por aqui, graças a Deus. E por conta disso, mantemos nossas tradições desde muito tempo, ao contrário do resto do Brasil, que infelizmente despreza suas raízes. Por exemplo, temos festas aqui que já existem há mais de 100 anos, e uma delas, talvez a mais famosa, é a nossa cavalgada, que acontece pelo menos uma vez ao ano. É uma forma de manter nossa história viva. Normalmente é muito bom, todo mundo gosta e é marca registrada da nossa cidade, aqui pela região. Eu mesmo participo desde criança, mas infelizmente
aconteceu algo muito ruim comigo em uma dessas cavalgadas. Algo para o qual eu confesso que eu não estava preparado. E é sobre isso que quero contar hoje. Robert, todo ano a gente seguia esse plano. Nos encontrávamos em uma praça pouco antes do meio-dia. Fazia os preparativos e batíamos um papo. E logo depois do almoço e da missa, a gente já partia para o trajeto. Mas acabávamos lá pelas 18 horas da tarde, por aí, e sempre rolava um show de uns artistas da região. Aquelas coisas básicas, barraquinha, bebida, essas coisas. E nesse ano não foi muito diferente, com exceção de uma coisa. Poucos meses antes, ainda na organização, começaram a rolar uns boatos muito esquisitos na cidade. Começaram a avistar, pelo que diziam, uma figura esquisita perto de uma ponte. Parece que era um tipo de cavaleiro, ou algo assim, todo vestido de preto, que ficava parado no meio da estrada e não deixava ninguém passar. Muita gente dizia ter visto isso, muita gente mesmo, fosse de carro, andando ou a cavalo. E por conta disso, muita gente estava dando para trás quanto à cavalgada, porque, infelizmente, calhou de que esse tal lugar, onde o sujeito aparecia, fazia parte do nosso trajeto. Bom, isso foi um problema grande para se resolver. Eu fazia parte da organização do evento e, após muito tempo de debate, a gente decidiu que naquele ano iríamos alterar um pouco a rota, mas para o pessoal se sentir confortável mesmo, porque eu mesmo não acreditava muito nisso que o pessoal estava dizendo. Nunca tinha visto nada assim por aqui. Bom, tendo isso em mente, chegado o dia da cavalgada, seguimos a tradição, já considerando essa mudança. Cheguei na praça bem cedo e conforme o pessoal foi chegando, a gente viu que a rota nova tinha sim deixado o povo mais seguro. E não demorou muito para todo mundo começar a conversar de boa e aproveitar o dia. Mas, ainda assim, o assunto mais falado era sobre esse cavaleiro na ponte. Todo mundo queria saber o que estava acontecendo. E quem tinha visto o cara virou um tipo de celebridade. O pessoal juntava tudo em volta e enchia o sujeito de pergunta. E eu achei foi bom. Pelo menos ninguém tinha desanimado com a cavalgada. Depois disso almoçamos, aconteceu a missa e, encerrado todos os preparativos, nós partimos e iniciamos pela rota. Eu fui na frente, com alguns amigos meus e outros organizadores do evento. Basicamente, cabia a nós conduzir e manter o ritmo da coisa, para que não fôssemos devagar demais e, ao mesmo tempo, ninguém ficasse para trás. E graças a Deus tudo correu muito bem. O pessoal estava muito animado. O sol estava dando uma boa colaborada com a gente. E eu confesso, mal sentimos a mudança de rota. Fizemos algumas paradas para tomar uma água e conversar. E conforme nossos planos, lá pelas 18 horas, a gente já tinha terminado a rota sem nenhum problema e já nos preparávamos para o show. Eu fiquei muito aliviado com tudo isso. Apesar de eu não acreditar nas histórias que estavam contando, e apesar de termos mudado a rota, sei lá, né? Tinha muita coisa em jogo, e eu fiquei com medo de que algo ruim pudesse acontecer, o que poderia nos dar um prejuízo daqueles, já que tínhamos combinado tudo com os cantores para o show. Mas, como tudo tinha dado bem, parei de pensar nisso. Logo mais, todo mundo chegou. As barraquinhas já estavam montadas, assim como o palco e o show. Estava tudo pronto para começar. O show começou e o pessoal se animou ainda mais. A música era boa, as bebidas começaram a rolar soltas.
O povo se esbaldava, dançava e eu fiquei ali, mais de canto, aproveitando a música e trocando uma ideia com os conhecidos. Eu estava bem cansado nesse dia. O dia havia sido puxado e tudo o que eu queria era poder descansar um pouco. Foi quando um amigo meu, o Zé, apareceu com mais 2 camaradas, sugerindo que a noite ainda estava só começando e que a gente devia ir para a casa dele depois do show, para continuar bebendo e jogando conversa fora. Ele insistiu bastante, mas eu recusei. Disse que estava morto de cansaço e que tudo o que eu queria era chegar em casa, tomar um banho e cair na cama. Zé ainda tentou me convencer, mas eu mantive a minha decisão. Depois de despedir do pessoal, montei no cavalo e decidi ir embora. O caminho de volta era tranquilo. Já conhecia cada pedaço daquela estrada de cor. Mas, enquanto me preparava para sair, não pude deixar de pensar na tal ponte, onde diziam que o cavaleiro aparecia. Mas, como era o caminho mais curto para casa e eu não acreditava nessas histórias, resolvi seguir por lá mesmo, mais por curiosidade do que por qualquer outra coisa. O céu estava estrelado, mas a lua nova deixava a noite mais escura do que o normal. O mato ao redor era bem grande e chegava a coçar a estrada. Ventava bem pouco e o som dos cascos do cavalo era o único barulho que quebrava o silêncio da estrada. Enquanto eu me aproximava da ponte, comecei a pensar mais a sério nas histórias que o pessoal contava. Bom, eles não tinham motivo nenhum para mentir e inventar, mas, sinceramente, nunca fui muito de acreditar nesse tipo de coisa. Então continuei achando aquilo tudo uma grande bobagem. Eu decidi não cavalgar muito rápido, já que meu corpo até doía por conta daquele dia puxado. Quem organiza evento sabe bem como isso estressa a gente. Fui seguindo a estrada tranquilo até chegar na ponte. Lá, eu dei uma parada e olhei bem ao redor. Mas, para nenhuma surpresa, assim como eu pensava, não tinha nada ali. A estrada estava completamente deserta e não tinha nem sinal de alma viva. Só o barulho do rio correndo lá embaixo. Bom, aí eu fiz até chacota com isso. Tive certeza que era só conversa e fiquei até meio com raiva, porque aquilo só tinha servido para me causar problema desnecessário. Então continuei, e nesse momento, enquanto cavalgava, senti um peso na garupa do cavalo. Na hora eu estranhei, o meu coração deu um pulo, e ao mesmo tempo um fedor horrível, de carniça, que impregnou tudo à minha volta. O vento, que estava antes bem fresco, ficou muito gelado de repente. Eu não entendi nada. O cavalo começou a ficar bem agitado. Ficou relinchando e nervoso. Eu tentei me controlar, mas o medo começou a tomar conta de mim. Eu olhei de rabo de olho para trás e quase desmaiei de susto. Ali, na garupa do meu cavalo, tinha alguém. Tomei um susto tão grande. Era um homem de meia altura, todo coberto por um manto preto que não deixava ver o rosto. Ele soltava um bafo fedorento bem no meu cangote. Eu, tremendo de medo, me arrependi na hora de ter debochado das histórias. Não tinha a menor ideia do que fazer. Tinha alguém lá comigo, que estava agarrado no cavalo e sequer se mexia quando ele dava uns pinotes. Mas, apesar de tudo, sempre mantive muita fé em Deus. Eu sabia que aquilo não era coisa normal. Então me agarrei no terço que sempre carregava comigo. Fechei os olhos e comecei a rezar, pedindo que aquilo fosse embora. O cavalo ficou cada vez mais nervoso. Perdeu o controle e disparou estrada fora. Eu quase caí, mas segurei firme e tentei me equilibrar. A adrenalina corria solta e no meio da correria
acabei esquecendo do sujeito que estava na garupa. Quando finalmente consegui controlar o cavalo, já estava perto de algumas casas. O cavalo foi desacelerando. Quando virei para trás, o homem havia sumido. Não havia mais ninguém. Cheguei em casa tremendo, o coração ainda disparado. Desci do cavalo e me ajoelhei, agradecendo por ter saído vivo daquela situação. Eu nunca comentei isso com ninguém, nem com meus amigos. Depois de um tempo, o pessoal parou de ver esse sujeito por lá. Até hoje, não entendo bem tudo o que aconteceu e nem sei o que era aquilo. Talvez uma alma penada, não tenho certeza. Mas nunca mais duvidei dessas histórias que o povo contava. E desde então, passei a respeitar o que não entendo, porque a gente não sabe direito sobre essas coisas que existem no mundo. Bom, esse foi o meu relato, Robert. Muito obrigado e uma boa noite a todos. O meu nome é Arlindo e sou nascido e criado em um povoado no interior de Roraima, aqui no norte do Brasil, bem próximo do estado de Amazonas. Como o pessoal gosta de dizer na internet, eu sou um cara raiz, daqueles caras sem frescura. Vivo da terra com trabalho duro e colho tudo o que ela me dá. Vivi a vida toda em uma casinha de madeira, no meio do mato, longe de tudo e de todos. É uma vida bem simples, mas muito feliz, porque me sustento com aquilo que sei fazer. Sempre fui um sujeito muito calado, desconfiado das coisas, mas sempre soube me virar sozinho. A gente cresce ouvindo histórias de tudo quanto é tipo de coisa que teria acontecido na mata, como bichos estranhos e assombrações. Somos de uma família indígena e, dentre todas as histórias que se contavam, a mais famosa era de um bicho que chamavam de Mampiquari. Diziam que era um homem gigantesco coberto por pelos e que tinha um olho só e uma boca enorme, bem no meio do peito. A crença nessa coisa era tão grande que o pessoal até evitava ficar na mata durante a noite. Isso sempre me impressionou muito. Bom, eu nunca fui muito crente nessas coisas. Nunca fui próximo da tradição da minha família. Mas sempre tentei respeitar as coisas que me diziam. Tentava não sair para a mata à noite, por mais precaução, sabe? De fato, sobrenatural ou não, por aqui tem onça. Mas, uma noite como outra qualquer, as coisas mudaram um pouco. Eu tinha passado o dia mexendo na roça. Estava bem cansado e já estava preparando a minha janta, um pouco tarde da noite. Foi quando eu ouvi um barulho bem esquisito vindo lá de fora, lá longe. Era o som meio arrastado, como se alguma coisa estivesse sendo puxada pelo chão. No início, eu nem dei muita bola. Barulho perto de mato é comum. Mas, conforme ele foi ficando mais próximo e mais alto, eu comecei a dar mais atenção, porque podia ser um bicho grande, quem sabe uma onça rondando, ou mesmo algum safado tentando roubar minhas coisas. Eu morava afastado, mas sabe como as pessoas são, né? Fui lá fora para ver, mas não tinha nada. O barulho parou. Eu fiquei encucado com isso, mas como estava cansado, logo eu desisti de pensar e fui jantar. No dia seguinte, aconteceu a mesma coisa. O barulho voltou, mas eu estava de olho no horário. Era umas 7 da noite, por aí. Estava tudo em silêncio e do nada a coisa começava. Só que o barulho estava mais perto. Parecia que tinha alguma coisa rondando a minha casa. Aí eu fiquei meio nervoso. Fosse o que estivesse fazendo barulho, que o fizesse para lá, longe de minha casa. Mas ter alguma coisa rondando a minha casa poderia ser perigoso, ainda mais porque eu não sabia o que era. Então eu peguei a minha espingarda
e fui olhar o que diabo estava acontecendo. Eu já abri a porta daquele jeito, saí mirando a arma para todo canto, tentando ver se tinha alguma coisa. Minha casa era cercada de mato, então eu olhava nos arbustos, no mato mais denso, mas não vi nada se mexer. Na hora eu fiquei muito nervoso. Eu tinha certeza de ter ouvido claramente alguma coisa rondando a casa. Então eu fui olhar e não vi absolutamente nada, nem rastro. Estava esquisito demais. Desisti e voltei para casa, meio contrariado, mas não arredei o pé de que tinha escutado alguma coisa. Bom, lá dentro eu já havia jantado, tomado banho, feito as contas do planejamento da plantação e já estava me preparando para dormir. Todas as luzes já estavam apagadas e eu tinha deixado apenas a chama do fogão a lenha queimando bem baixinho, o que dava um clima tranquilo e confortável ao ambiente. Me deitei na cama e, enquanto tentava relaxar, ouvi um barulho esquisito vindo da cozinha. Era um som estranho, como se algo estivesse mexendo ou se arrastando no chão. Me levantei da cama com cuidado, para não fazer barulho. A espingarda estava guardada no quarto. Então, com calma, peguei ela e comecei a andar pela casa, tentando não fazer barulho. Nem mesmo liguei as luzes, para não correr o risco de espantar o que quer que fosse que estivesse lá fora. Eu só queria dar cabo naquilo que estava me dando dor de cabeça. Quando cheguei na cozinha, não consegui ver quase nada, por conta do escuro. Senti um fedor de carniça horrível. Isso só aumentou o meu medo. Olhei em cada canto, mas não vi nada de imediato. E eu me perguntei se talvez o bicho tivesse saído e deixado esse cheiro insuportável para trás. Me aproximei do fogão onde o barulho havia começado e olhei o chão, mas nada encontrei. Então eu decidi que a melhor coisa era sair para ver o que estava acontecendo lá fora. Peguei a espingarda e fui lá. Andei ao redor da casa e fui até a parede que estava o fogão. No começo, não vi nada. Fiquei até decepcionado de novo. Mas, para minha surpresa, pela primeira vez, eu vi rastros no chão. Eram umas marcas grandes, meio esquisitas, de uns pés muito grandes, de um bicho que devia ser também muito pesado. Fiquei meio cabreiro de ver o que era, já que os passos levavam para trás, para a mata. Mas, como estava curioso e estava armado, pensei que daria conta do recado. Então, eu segui os rastros até a mata. Estava tudo em silêncio, mas eu sabia que tinha algo me observando. Consegui até sentir. E não tive nem que andar muito para entender a situação. Dados os passos, eu escutei um barulho esquisito no mato, algo se mexendo nas árvores. Comecei a ir mais devagar, para não fazer besteira, mas sabia que estava certo, porque outra vez senti o fedor da carniça. De repente, eu ouvi uma respiração muito pesada, como se a coisa estivesse cansada. Eu parei e fiquei olhando, com medo de ser atacado de surpresa. Então vi, parado, debaixo de uma árvore, uma coisa que me atormenta até hoje. Era um bicho enorme, muito maior do que um homem normal, todo coberto de pelos. Mas isso nem foi o pior que para mim. Conforme a coisa veio andando, eu pude ver que ela tinha um olho enorme, um só, bem no meio da testa, e uma boca meio virada, bem no meio do peito. Uma boca com dentes. Um bicho feio que fedia muito. Na hora, eu lembrei das histórias que falavam sobre o tal Mampiguari. O bicho, no entanto, não parecia querer ficar parado.
começou a andar na minha direção, caminhando meio tonto. Mas, apesar do medo, eu levantei a arma e dei um tiro, bem no meio da boca daquilo. Isso fez ele parar e soltar um grito muito alto. Pareceu sentir muita dor. Então, como não sou bobo, aproveitei e corri de volta para casa. Tranquei a porta com força e me escondi em um canto da sala, esperando o pior. Ouvi o bicho rondando a casa, com barulhos que pareciam se aproximar e depois se afastar. O meu coração batia tão forte que parecia que ia sair pela garganta. Passei a noite inteira alerta, esperando que o bicho tentasse entrar. Mas o pior nem foi o medo dele entrar. O pior foi o cheiro. O fedor era tão grande que juro que eu pensei que fosse desmaiar. Tive vontade de vomitar muitas vezes. Aquilo ficou impregnado na minha casa por muitos dias. Eu não consegui dormir em toda aquela noite. Mas, quando amanheceu, eu fiquei mais calmo, porque sabia que o bicho não daria as caras, e não deu mesmo. Bem, eu ainda fiquei meio que tremendo e ruim da cabeça. Fiquei com muito medo de sair de casa, mesmo de dia, e acabar topando com o bicho. Nunca mais vi ele, graças a Deus, mas nunca esquecerei daqueles dias. Comecei a acreditar mais naquelas histórias que contavam e eu mesmo contei essa minha história para minha família, quando pude. Tive certeza que esses bichos da mata de que falam não são só historinhas, mas eles devem ser reais, assim como esse que eu vi. Mas a minha vida voltou à normalidade. Mas o medo daquela noite ficou marcado na minha memória para sempre. Obrigado por contar o meu relato e uma boa noite. Olá, o meu nome é Antônio, ou Seu Antônio, como o pessoal me chama. Robert, sou um homem velho já, meio surrado pelo tempo e pela dureza que é trabalhar no sertão. Eu nasci e me criei nessas terras secas, onde o sol castiga a gente sem dó. Minha vida sempre foi simples, sem muito luxo. Desde menino, eu aprendi a lidar com a terra, seguindo o rastro do meu pai e do pai dele antes. A gente nunca teve muito, mas sempre acreditou que com fé e braço firme as coisas se ajeitavam. Hoje, vivo sozinho em uma casinha de taipa, que é uma herança dos meus pais, já se foram há muito tempo. É uma casa velha, com as paredes rachadas pelo tempo, mas ainda de pé, assim como eu. A minha rotina é sempre a mesma. Acordo cedinho, antes do sol dar as caras, e vou pro roçado, tentando tirar da terra o pouco que ela ainda tem para me dar. A vida aqui é dura, mas eu nunca reclamei, porque é isso que Deus me deu e eu agradeço todos os dias por isso. Sei que tem gente em uma situação muito pior do que a minha. Nessa vida, em uma cidade afastada de tudo, sempre ocorreram alguns casos esquisitos relacionados a bichos e assombrações. Eu gostaria de contar uma delas hoje, uma que aconteceu comigo. Então, eu sempre fui um homem de fé, daqueles que reza todas as noites antes de dormir, e sempre achei que essas histórias de lobisomem e outras assombrações era para assustar esses meninotes. Mas, depois do que passei, sei que tem coisas nesse mundo que a gente não entende e que é melhor a gente nem mexer. Foi uma noite de lua, daquelas que clareia tudo em volta e deixa a gente meio inquieto. O dia tinha sido pesado, debaixo daquele sol, e eu estava mais cansado do que de costume. Depois de comer um pouco, fui para a rede, como sempre faço. Eu me lembro que a janela estava aberta para deixar entrar um ventinho, e eu tentava pegar no sono. Porém, ele não vinha de jeito nenhum.
Eu estava com um aperto no peito. Era uma coisa esquisita, como se algo não estivesse certo. No começo, pensei que era só o cansaço ou coisa da minha cabeça. Só que aí eu vi um barulho do lado de fora, perto da porta. Era um barulho diferente. Não era de cachorro e nem de bicho na roça. Paz, eu levantei devagar, com o coração batendo apressado, e fui pegar a espingarda que deixo encostada na parede, mais para me sentir seguro do que para qualquer outra coisa. Abri a porta com cuidado e olhei para o terreiro. Não vi nada, mas senti um arrepio na espinha. Foi então que reparei nas pegadas na terra. Paz, eram umas marcas grandes, bem maiores do que qualquer bicho que já vi por aqui. E as pegadas iam em direção ao mato. O medo começou a me tomar. Lembrei das histórias de lobisomem que eu ouvia quando era menino, e um frio correu pelo meu corpo. Sempre achei que essas coisas era conversa para boi dormir, mas as pegadas estavam ali, na minha frente, e o barulho que ouvi não deixava dúvida de que algo estava rondando a minha casa. Decidi dar uma volta ao redor da casa, com a espingarda na mão, para ver se achava alguma coisa. Enquanto andava, devagar, ouvi um rosnado baixo vindo do mato. Eu parei na mesma hora, com o corpo todo em alerta, e tentei ver de onde vinha o som. A escuridão não ajudava, mas a luz da lua clareava. Foi aí que eu vi, no meio das sombras das árvores. Rapaz, era um par de olhos brilhando me olhando. Eram olhos ferozes, que brilhavam com uma luz amarela e estavam fixos em mim. Meu coração bateu tão forte que eu não consegui me mexer. Fiquei ali parado, com aqueles olhos me encarando, até que a criatura começou a se mover. O mato se agitou e logo eu vi a figura saindo. Parecia um lobo, mas era muito maior, com os pelos negros e dentes que brilhavam à luz da lua. Recuei uns passos, sem tirar os olhos do bicho. Essa coisa avançava devagar, como se estivesse me estudando. Eu tentei espantar o medo, mas sabia que tinha que manter a calma. Qualquer movimento brusco podia ser o fim. Tentei espantar o bicho mais uma vez, só que ele rosnou. É um rosnado muito estranho. Sem muita escolha, levantei a espingarda e mirei na direção da criatura. A mão tremia, mas eu não podia ser fraco ali. Mas antes que eu apertasse o gatilho, o lobisomem deu um pinote na minha direção, tão rápido que me pegou até de surpresa. Eu desci bala, mas errei o tiro. O bicho caiu perto de mim e eu corri de volta para casa e tranquei a porta atrás de mim. Fiquei encostado na porta, respirando rápido e tentando controlar o medo. Do lado de fora, o bicho começou a rondar a casa, rosnando e arranhando as paredes de taipa. O som era terrível. Parecia que unhas gigantes estavam rasgando a madeira. Eu sabia que a casa não aguentaria por muito tempo. A criatura era forte demais e cada ataque fazia as paredes tremerem. Segurei firme a espingarda, me preparando para o pior. Se fosse necessário, eu estava disposto a lutar até o fim, mas sabia que as minhas chances eram poucas. Os minutos pareciam horas e a tensão só aumentava. De repente, os barulhos pararam. O lobisomem ficou quieto e eu tentei escutar qualquer sinal dele. O silêncio era assustador, mas eu sabia que o perigo ainda estava lá fora. Decidi espiar pela fresta da janela e a luz da lua clareava o terreiro. Mas não havia sinal nenhum do lobisomem. Era como se tivesse sumido. Mas eu sabia que não podia baixar a guarda. A criatura era esperta e podia estar esperando o momento certo para atacar de novo. Foi então que ouvi um som vindo do telhado, algo
estava subindo por lá e o coração disparou outra vez. A criatura tentava entrar pela única parte da casa que eu não podia proteger. Corri para o quarto, onde havia um alçapão que dava acesso ao telhado. Subi as escadas com pressa, sem saber o que encontrar lá em cima. Quando abri o alçapão, a luz da lua iluminou o pequeno espaço. Eu saí devagar, com a espingarda pronta, e vi o lobisomem no telhado. Ele estava agachado, com os olhos brilhando no escuro, pronto para pular em mim. Por um momento, a gente se encarou, e o tempo pareceu parar. Eu sabia que aquela seria a minha única chance. Levantei a espingarda e mirei nos olhos da criatura. A mão tremia, mas eu não podia errar dessa vez. Respirei fundo e, com toda a coragem que me restava, apertei o gatilho. O barulho do tiro saiu cortando a noite. Sabia que tinha pego naquele maldito, porque ele soltou um gritão de dor. Então, caiu do telhado e sumiu no escuro. E depois disso, eu não vi ele mais. Eu estava muito assustado, então fiquei lá parado, com o coração batendo forte. Eu não sabia se tinha realmente espantado o bicho e não tinha lá muita coragem de ir ver. Mas passado um tempo, eu arrumei coragem, desci do telhado e fui lá conferir. Lá no chão, eu vi umas manchas grandonas de sangue que corriam para o mato. Fiquei mais aliviado com isso. O bicho tinha corrido, mas sei lá, não acho que ele tivesse morrido nem nada. Eu fiquei com medo que ele acabasse voltando. Por isso, eu nem tive a cara de dormir naquela noite. Fiquei macumunado em casa, com a espingarda na mão, esperando o sol nascer, torcendo para o bicho não aparecer de novo. Graças a Deus ele não apareceu, e no dia seguinte foi muito esquisito. Muita gente contava coisas um pouco parecidas. Lógico que não do mesmo jeito que eu. Diziam terem visto também um certo bicho grande, um cachorro enorme, zanzando pelas terras deles. Diziam que ele chegava até a fuçar a porta, mas ninguém além de mim teve um encontro tão próximo com ele. A gente ficou meio nervoso por um tempo. Passado alguns dias, o bicho não apareceu mais e voltamos para a vida comum. Muita gente diz que essa coisa de lobisomem é só uma lenda, mas, para mim, deixou de ser história para assustar criança e acabou, infelizmente, até fazendo parte da minha vida. E assim vou levando ela, dia a dia, mas sem esquecer esse dia ruim que eu tive. Confesso que até hoje não consigo entender muito bem como que funciona essa coisa de lobisomem. Não sei se é bicho ou se é maldição, mas em todo caso, eu vou continuar mantendo a minha espingarda perto de mim, porque no sertão a gente pode acabar se deparando com esse tipo de perigo, que pode estar em qualquer lugar. E isso acontece desde os tempos antigos. É a história passada de tataravô para bisavô e todo mundo vai contando essas histórias. Eu sei que é real porque eu vi. E vocês, acham que é um lobisomem ou alguma outra coisa? Robert, obrigado por contar o meu relato. Uma boa noite a todos e fiquem com Deus. Olá, boa noite, Robert. Meu nome é Lúcio e moro no interior do Maranhão, em uma cidadezinha bem afastada de tudo. É um verdadeiro fim de mundo. Eu acompanho o canal há muito tempo e hoje eu gostaria de trazer o meu relato. Bom, vou falar um pouco de mim. Eu sou um sujeito bem simples. Nunca dei problema com ninguém. Eu trabalho na roça. Capinha no planto, colho, cuido de bicho, essas coisas. Nem preciso dizer que é um trabalho pesado. Mas eu nunca cacei confusão com o pessoal com que trabalho, nem com o patrão. Nunca dei dor de cabeça para os meus pais e sempre fui um cara muito correto na minha vida. Só tinha um defeito. Eu costumava xingar bastante. E o xingamento que mais saía da minha boca era a famosa desgraça.
De verdade, nem eu entendo bem. Sou um cara calmo, sabe, bastante. Mas qualquer coisa de ruim que acontecesse, eu falava essa palavra. Qualquer probleminha mesmo. Só que nunca liguei muito para isso. Para mim, era só uma palavra normal. Mas minha mãe, que sempre foi muito religiosa, não gostava disso. Ela não gostava mesmo. Ela dizia que atraía coisa ruim pra gente. Bom, eu nunca acreditei muito nisso. Não achava mesmo que a palavra da gente tivesse poder sobre qualquer coisa. Mas a vida tem uma maneira de nos passar um corretivo. E é sobre isso que eu quero contar. Bom, por aqui, ser uma cidade realmente muito pequena e afastada, não se tem muita coisa para fazer. Não tem festa e nem lugar para sair. Quando o dia acaba, o máximo que tenho para fazer é dar uma passada no boteco, para tomar 1 ou 2 copos de cachaça. Mas quase todo fim de semana surgia uma festinha aqui e ali, em alguma cidade vizinha. E todo mundo daqui meio que se mexia para ir lá, já que a gente não tinha muita opção. Bom, eu mesmo tentava ir em todas. Saía com um amigo meu, o Gerson, que tinha carro e me dava carona. A gente costumava sair bem cedo, para aproveitar bastante. E só vínhamos embora bem tarde da madrugada, quase sempre meio tontos. Essas bobagens de jovem voltar assim de carro à noite. Porém, em um certo fim de semana, fiquei sabendo que ia acontecer um forró em uma cidade bem aqui do lado. Era um troço grande, do tipo que o povo fica comentando por dias. Gerson e eu, claro, nós fomos. Saímos daqui umas 7 horas da noite, por aí. Não demorou muito, era bem pertinho mesmo. Tentei até falar com Gerson para a gente ir a pé, para não desperdiçar gasolina. Tinha pensado em pegar um atalho mais para o meio do mato, onde tinha um caminhãozinho batido. Mas ele insistiu e acabei indo de carona com ele mesmo. Lá na festa, como não ia ter que voltar andando no escuro, eu mergulhei na cachaça. Bebi muito mesmo. Era uma festa maiorzinha, com os cantores famosos da região. E tinha muita gente por lá. E lógico, além de beber, a gente sempre ia para tentar conhecer alguém. Mulher não faltava nessas festas, e normalmente a gente tinha sorte. Só que naquele dia eu não devia estar muito inspirado. O Gerson logo se acertou com uma e eu fiquei chupando o dedo vendo os dois. Ficamos lá até a alta conta da madrugada. Eu mesmo queria ir embora, já que não tinha conseguido nada. Quando fui falar com o Gerson, ele disse que ia para a casa da moça e perguntou se eu achava ruim de ter que voltar sozinho. Bom, que ia dizer, né? Eu mesmo tinha dito que não precisava ir de carro. Então aceitei. Puto da vida, mas aceitei. Eu estava muito bêbado e até meio cansado. Ele tinha me deixado beber um monte para depois me dizer para voltar andando. Era o fim da picada. Peguei aquele meu atalho. Estava meio zonzo e com o estômago pesado. Andava até tropicando. Eu fui xingando o Gerson de todos os palavrões que eu sabia. E claro, aquele que eu mais usava, que era o famoso desgraça. Estava andando devagar, porque morria de medo de acabar passando mal no caminho. Fiquei xingando assim por um bom tempo. E para tentar me distrair um pouco, comecei a prestar atenção no lugar. Só assim caiu a ficha pro quão escuro e deserto era aquele lugar. Não tinha absolutamente nada ao redor além do mato. E estava tudo em um silêncio. Só eu tinha sido idiota a ponto de andar por lá àquela hora da madrugada. E como o clima ajudou, comecei a pensar nas coisas que minha mãe dizia sobre xingar e atrair coisas ruins. Bom, eu podia até não acreditar, mas admito que pensar nessas coisas quando se está sozinho no escuro não é muito bom não. Eu até parei de xingar o Gerson na hora e só andei pelo caminho cabisbaixo e calado.
querendo logo chegar em casa. Eu fiquei um tempinho assim, até que, lá longe, eu vi alguém parado no meio da trilha. Não dava para ver muito bem, mas a fisionomia, de longe, parecia de uma mulher. Conforme fui me aproximando, eu percebi que tinha alguma coisa esquisita. Realmente era uma mulher, mas ela era bem mais alta do que qualquer uma que eu já havia visto. Era meio branca demais e meio adoentada. E o cabelo era pior ainda, todo desgrenhado e meio grisalho. Parecia nunca ter visto um pente na vida. E ela tremia muito também, e respirava meio pesado, como se estivesse com frio. Estava lá parada, de cabeça baixa. Eu não pude ver o rosto dela. Você imagina a cena, você passando numa estradinha isolada, à noite, bêbado, e ver uma visão dessa na sua frente. Olha, eu confesso que eu comecei a ficar com medo muito grande, mas mantive a calma e fingi que nem ligava. Então, quando cheguei mais perto, ela levantou a cabeça um pouco e disse: "Boa noite." Uma voz meio grossa, estranha demais. Bom, meio que sem pensar, eu acabei respondendo de volta, mas sem olhar para ela. Daí, ela me disse um treco que me fez parar de vez. Ela levantou a cabeça, mais uma vez, e perguntou se eu havia esperado muito. Eu fiquei confuso e assustado. Eu pedi para ela repetir, dizendo que não havia entendido. E ela repetiu, até rindo. Ela disse que estava ali porque eu tinha chamado. Não fazia o menor sentido para mim. Então perguntei o nome dela. Ela riu e disse que eu nunca esqueceria o nome dela. Disse que vivia com ele na boca. Foi ali que ela levantou a cabeça e eu quase caí para trás. Ela tinha o rosto de velha, horrível, a cara chupada e cheia de olheiras, como se não dormisse há dias. Era um troço que parecia muito adoentado. Olhou para mim e abriu um sorriso meio banguelo, cheio de dentes amarelos e podres. Eu tomei um susto daqueles. Fui logo começando a apertar o passo, porque tinha medo de correr e acabar caindo. Mas foi aí que ela começou a gritar igual maluca. Ela dizia que estava lá porque eu havia chamado, que era para eu olhar para ela e que eu não poderia fugir, porque fui eu quem a trouxe para aquele lugar. Eu tive nem tempo de pensar. Senti um socão no rosto tão forte que quase me fez cair no chão. Mal consegui ficar de pé, mas comecei a sair correndo, tropicando, para fugir daquela coisa. Eu nem olhei para trás, mas ouvi os gritos chegando perto. Olha, eu nem consegui pensar direito. Na hora, acho que pela adrenalina, pois o álcool já tinha ido embora há muito tempo. Parei de cambalear e comecei a correr como nunca tinha corrido antes na vida. No começo eu estava até bem, mas minhas pernas começaram a pesar que nem chumbo, e comecei a ouvir aquilo chegar mais perto de mim. Eu me conheço bem e sabia que não ia conseguir chegar em casa antes daquilo me pegar. Eu estava com muito medo. Eu não era um homem de fé, mas não tinha escolha nenhuma além de orar alto, pedindo perdão e ajuda a Deus. Prometi que nunca mais ia xingar na vida se saísse bem daquela situação. A coisa não parou. Eu continuei escutando os gritos, mas para minha surpresa, eu comecei a correr mais rápido. O cansaço deu uma diminuída e eu tomei um gás e abri distância daquela coisa. No meio daquele desespero, tropecei em uma pedra e quase fui ao chão, mas consegui me equilibrar a tempo e continuei correndo. O coração parecia que ia explodir no peito. Eu não via a hora de chegar em casa, onde talvez pudesse me proteger daquela coisa do diabo.
Então, para minha alegria, finalmente avistei minha casa ao longe. Tentei correr ainda mais rápido, enquanto sentia a velha cada vez mais perto. Graças a Deus a gente não trancava a porta. Eu estaria lascado. Quando cheguei, me joguei para dentro e bati a porta com força. E já fui trancando o mais rápido que podia. E para minha surpresa, não escutei mais nada lá fora. Olhei pela janela e não tinha ninguém. Caí no chão meio ofegante e morto de cansado. Robert, eu nunca contei isso para ninguém, nem mesmo pro Gerson. Mas eu nunca mais xinguei aquele nome de novo. Eu aprendi a lição. Não queria ver aquela coisa outra vez na minha vida. Bom, pessoal, esse foi o meu relato. Eu já havia escutado um relato de uma pessoa que havia visto a desgraça antes. Foi de um avô do meu amigo, lá nos anos 30. Isso que parece ser bem comum para os antigos. Robert, muito obrigado e uma boa noite a todos.